Meu nome é Letícia. Tenho um filho que vai completar 2 anos. Gostaria de saber se já está na hora de colocar limites. Letícia, é muito importante que a gente tenha atenção com os nossos filhos desde o início. Que a gente procure orientá-los, ensiná-los e impor limites desde pequenininho. Realmente é muito comum os pais perguntarem, né? E até imaginarem que os filhos de 0 a 2 anos, eles não precisam ser orientados nesse sentido porque eles não entendem. Na verdade, a comunicação, a linguagem falada, ela começa no final do 1 ano e 8 meses para 2 anos, mas na verdade a criança ela não consegue falar através da palavra o que ela está querendo dizer, mas ela consegue entender. Aí a pergunta é, eu consigo dizer não para o meu filho e ele vai aprender? Por que eu tenho que repetir tantas vezes? Porque a memória da criança, ela vai se desenvolvendo após o nascimento. Então, até os 2 anos de idade, ela ainda está desenvolvendo essa memória. Então, a gente precisa repetir. Dizer não, explicar porquê de forma bastante curta, para que ele entenda, e repetir sempre. Quando ele chegar na fase de educar realmente, né, ele vai estar já preparado para isso, ele vai entender que nem tudo que ele quer ele pode fazer, que muitas vezes a gente tem que dizer não aos nossos filhos. Então isso é muito importante, que a gente aprenda que os nossos filhos choram porque estão com fome, choram por quê? Porque fizeram xixi, choram porque estão com sono. Mas se eles choram porque eles não querem ficar no chão ou não querem ficar no berço, a gente não pode atender a esse chamado da mesma forma que a gente atende a outras necessidades, como a fome, a sede e o sono. Então a gente precisa nesse momento colocar o filho no lugar que ele tem que ficar e deixar ele chorar. Ora, ele vai aprender que o choro não vai resolver tudo. É uma forma de comunicação? É. Você vai saber identificar o tipo de choro? Vai. Mas vai saber proceder corretamente em termos de necessidades e de vontades. Porque inicialmente a criança ela vive em função das suas necessidades. Mas no passar do amadurecimento dessa criança, ela vai adquirir vontades. E se a gente realizar todas as vontades dos nossos filhos, a gente vai estar fazendo o nosso filho sofrer futuramente. Porque quem de nós consegue viver apenas do que a gente tem vontade? Né? Tudo será que é permitido? Tudo que eu posso, eu quero, eu consigo? Claro que não. Então a gente precisa preparar os nossos filhos desde bebezinhos. E é preciso sim dizer não. Se seu filho está no seu braço, bate no seu rosto, dá um tapinha no rosto e você diz não e ele começa a rir, ele está entendendo como uma brincadeira, então você precisa usar de outras artimanhas. Você pode pegar seu filho e colocar de volta no berço. Ele vai entender com o passar das repetições dessa situação de que ele vai ter um comportamento que ele não pode controlar, que é o seu comportamento. Quando ele chora e você faz o que ele quer, ele aprende que pode controlar você. Quando na verdade a lógica é que os pais têm um controle sobre os filhos e não os filhos controlem os pais. Então essa é a nossa dica de hoje.